Olá, seja bem-vindo ao Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E hoje vamos falar sobre a obesidade e problemas cardiovasculares. Tudo bom, Dr. Fábio? Olá, Paula, tudo bem? Mais uma vez agradeço essa oportunidade. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a obesidade e tudo que envolve a obesidade, porque não é só o peso em excesso, né? São todas as complicações, as demais doenças associadas e como isso se mostra e se revela na doença cardíaca e doença vascular periférica, ou seja, nas doenças cardiovasculares. Porque é um problema assim, que até de acordo com alguns estudos realizados recentemente, a gente vê que é um problema que só cresce, não só no Brasil, como no mundo. No mundo praticamente inteiro, isso vem acontecendo ultimamente. Então, assim, eu tenho um estudo aqui que foi feito por um grupo de pesquisadores aí apoiados pelo CNPq, né, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que diz que em 2030, ou seja, em 7 Próximos. anos, estamos próximos, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso, né? Então, assim, se a gente falar em obesidade, desse grupo, né, daqui 7 anos, 26% dos brasileiros estarão obesos. Então, como é que isso impacta na saúde vascular dos brasileiros, enfim, dos cidadãos? Paula, na verdade o impacto ele não é só na saúde vascular, ele entra para diversas doenças no organismo, mas tem um impacto muito grande na saúde cardiovascular. E aí nós, quando nos referimos à doença cardiovascular, é tanto para doenças cardíacas, entre elas o infarto agudo do miocárdio, que é muito importante, e também as doenças que são causadas nas artérias, né? E em algumas veias também, principalmente dos membros inferiores, porque estão associadas com esse quadro de obesidade. Então, vamos pontuar algumas coisas. Quando a gente fala de obesidade, esses estudos têm mostrado que a nossa população, no caso no Brasil, mas no mundo também, tem esse aumento do ganho de peso. Pense no passado, né? Muito tempo lá atrás. Vamos pensar no homem caçador-coletor, né? Movimentação o dia inteiro em busca do alimento, em busca da coleta de frutas, de vegetais. Então, esse ser humano no passado ele ficava se movimentando o tempo inteiro, né? Com o passar dos anos e até mesmo aí dos séculos, o que nós temos? A humanidade foi desenvolvendo uma série de situações e avanços tecnológicos que nos propiciaram muitas coisas excelentes, né? Hoje em dia a gente tem uma colheitadeira que vai lá e colhe toda uma plantação, né? Tudo mecanizado, automatizado. Às vezes quem está por trás disso está sentado atrás de um computador. Ponto. Esse é um exemplo simples, né? Então, a quantidade de movimento, que é um termo que a gente usa, ela diminuiu muito nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos. Ora, isso aí é ótimo de uma determinada forma, mas isso impactou severamente na saúde da população mundial. Além disso, tem toda a tecnologia, tem envolvido a parte de alimentação, né? A oferta de alimento é gigantesca hoje em dia, pelo menos para a grande, né, maioria aí da população, alimentos industrializados, alimentos com alto teor de gordura, alto teor de sal, alto teor de açúcar e muito acessível a baixo custo e na mão ali praticamente de todo mundo. Isso fez com que o ser humano viesse ao longo desses anos e desse tempo todo aumentando o seu peso. Esse dado que você citou, praticamente aí 60% a 70% da população em 2030 vai estar com o peso acima daquilo que é esperado, ele é alarmante, mas é o que eu vejo no meu dia a dia. Para eu trabalho no consultório, na clínica privada, particular, e trabalho no SUS também com um grande número de pacientes do SUS. E assim, eu vejo mais de 50% já dos pacientes que eu atendo no SUS estão acima do peso, ou com sobrepeso, ou já com obesidade, né? Num grau menor ou até num grau maior.
Como que isso impacta na doença cardiovascular? Geralmente, o paciente que é obeso, ele tem associado à obesidade doenças como diabetes tipo 2, ele tem hipertensão e ele tem o que nós chamamos no termo médico de dislipidemia, que são as taxas de colesterol elevadas. É muito difícil a gente ter um paciente com obesidade já, grau 2, grau 3, que é aquele obeso mais importante, sem ter essas doenças associadas, que não seja hipertenso, que não seja diabético, que não tenha colesterol elevado. E, eventualmente, a gente pega esses pacientes, mas são pacientes mais jovens, na faixa dos seus 30 anos até 40. Mas é muito difícil a gente pegar um paciente com 50 anos, com uma obesidade bastante importante, e ele não ter associado hipertensão, diabetes e colesterol, né? E se fumar ainda, o negócio piora muito. E todas essas situações, como colesterol, hipertensão, diabetes, estão associadas a complicações tanto cardíacas, o infarto do miocárdio é uma complicação grave, né? Na verdade, é a oclusão das artérias coronárias do coração que se entopem e o próprio músculo do coração deixa de receber o sangue oxigenado, ele morre. É isso que nós chamamos de infarto. Existe um estudo já muito bem, na verdade são vários estudos, que você faz a proporção entre pacientes com aumento da cintura abdominal, tá, associado a pacientes que infartaram. Então, o que a gente vê? Tem uma associação direta. Quanto maior a circunferência abdominal, maior a chance de infarto. Ah, é por conta da circunferência em si? Não, mas é porque esse paciente ele está com uma quantidade de gordura, né, no tecido adiposo, seja tanto no tecido adiposo mais superficial, mas geralmente está associado a uma gordura mais visceral, que nós chamamos, que é aquela lá dentro nas vísceras. Esse paciente ele tem uma chance maior de infartar. E esse paciente, se a gente perguntar, uma parte deles é hipertenso, é diabético, tem colesterol elevado. E tanto a hipertensão, quanto o diabetes, quanto o colesterol, eles são fatores de risco para a formação do que nós chamamos de placa aterosclerótica. Até já conversamos esse assunto em outro, né, em outro podcast aí passado, né, em outro episódio. E essa plaquinha de gordura ela vai ocluindo o vaso sanguíneo até gerar um problema local de entupimento. Pode ser na perna, o indivíduo pode perder a perna, perder um dedo, pode ser no coração, que é um infarto, ou pode ser na artéria carótida, e ela pode escapar um pedacinho dessa gordurinha, nessa sujeirinha da placa aterosclerótica, ela vai lá para o cérebro, o paciente tem um AVC, que é um acidente vascular cerebral, que pode ficar com muitas sequelas, né? Então, isso é um tema super atual, eu diria que tem um impacto gigantesco sobre a saúde da população brasileira e tem uma relação muito grande com as doenças cardiovasculares. E aí, o que a gente precisa fazer? Uma conscientização, eu diria, em massa. Isso, ao meu ver, eu acho que isso tem que ser ensinado em escola. Isso é palestra mensal nas escolas, orientação aos pais, orientação nutricional, fazer com que as crianças saiam do sofá, saiam do videogame o tempo todo, saiam do celular e dos tablets e façam atividade física, porque isso vai se refletir. Uma família com maus hábitos, isso vai gerar uma consequência para os filhos, para os netos e assim vai. É um efeito dominó. Exato. E as complicações são grandes em termos de número para a saúde pública, em termos de gasto, isso impacta diretamente no sistema financeiro da saúde do país, né? A gente tem países como da Europa, países que tinham um percentual de obesidade muito baixo, pela tradição, por andarem, se locomoverem. E hoje nós estamos vendo países europeus com um aumento grande do índice de obesidade. Então, a gente vê que isso aí é geral. Mas acho que é uma relação muito direta, realmente, assim, a questão da facilidade de adquirir esses alimentos industrializados, né? Então, assim, a gente vê que no Brasil até existem campanhas querendo aumentar, inclusive, os impostos de refrigerantes, né? De alimentos que têm, como você bem mencionou, grau elevado de açúcar, de sódio, de gorduras, né?
porque realmente é muito mais simples, às vezes, né? Você abrir um pacotinho do que descascar um alimento, né? Exato. Então, eu tenho até também um amigo médico que fala assim, vamos descascar mais os alimentos, né? Ao invés de desempacotar os alimentos, né? Exato, a gente tem o que nós dissemos de alimentos processados, ultraprocessados, né, que vem prontos. É aquele alimento que vem na latinha que dura 5 anos, né? Você não se pergunta, né? 5 Por quê? anos, Se né? nem os micróbios Validade. querem. É, e infelizmente, isso realmente é uma doença muito importante. Uhum, Precisamos nos atentar para isso e como mudar. Eu acho que o primeiro ponto é a educação na infância, então por isso que eu digo escolar até, uhum. educação dos pais, que podem ser atingidos através da escola mesmo, na escola dos seus filhos para isso. Aumentar a quantidade de movimento, ou seja, com atividade física, movimentação, brincadeiras fora de casa para as crianças, para que isso não venha se tornar uma verdadeira pandemia de obesidade, digamos assim, né? Emprestando um termo aí de uma situação que está acontecendo, mas porque é o que nós temos visto na prática diária do dia a dia aí nos nossos consultórios. Agora sim, para a pessoa que de repente está ouvindo a gente agora e ela já sofre com obesidade ou com sobrepeso. E a gente sabe que é muito difícil, né? Dar esse primeiro passo, né? Quebrar esse hábito que de repente já está estabelecido aí há anos ou há décadas. O que o Dr. Fábio recomendaria para essa pessoa que já tem a consciência de que precisa mudar, de que precisa melhorar? Como é que a gente dá esse primeiro passo? Eu acho que primeiro precisa se reconhecer. Estou nesta situação. Ponto. Eu acho que é o principal, né? Se a gente pensar num paciente que está com uma sobrepeso ou até mesmo uma obesidade, vamos por aí um paciente com 40 anos de idade, com 50 anos de idade. Se esse paciente ganhar 1 quilo por ano, em 20 anos, ele vai estar com 20 quilos a mais. Só que com 20 anos a mais também. Então, até a parte ortopédica, estrutura óssea, articular, joelho, tornozelo não vai aguentar. E esse paciente ele acaba diminuindo ainda mais a sua atividade física por conta das dores e alterações ortopédicas. E aí o paciente praticamente fica imobilizado, no sentido de não se movimentar ou se movimentar muito pouco. Isso faz com que ele ganhe mais peso e aí... Então, a primeira é reconhecer e entender que precisa ser mudado o hábito alimentar, não só dele como um todo, Paula, precisa mudar o alimentar da casa. É muito difícil a gente fazer uma mudança no hábito alimentar só de uma pessoa da casa, sendo que a gente convive com a alimentação. As festas, os encontros, o dia a dia da família, ele também é na mesa. Ele também é na cozinha, né? Então, precisa ter uma ajuda de todos no sentido de cuidar um do outro com relação à alimentação. Infelizmente, não são todos que têm acesso a nutricionista, nutrólogo, mas aqueles que o podem, que o façam também, né? Olha, tenho um hábito alimentar muito errado, eu vou procurar um nutricionista, já que eu tenho acesso a isso, para pegar uma orientação. E atividade física, isso é fundamental. Eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer esporte. Isso não pode ser uma desculpa, mas você pode fazer a sua caminhada, você pode subir um lance de escada. Eu vou pegar o elevador para ir no primeiro andar? Não, eu pego o elevador para ir no 5º andar, para ir no 4º andar, para ir no 10º andar. Mas se for no primeiro andar, no 2º andar, eu subo um lance de escada, eu subo 2 lances de escada. Essa quantidade de movimento, isso ajuda no gasto calórico, ajuda na atividade cardiovascular, cardiorrespiratória, fortalece a musculatura das pernas, fortalece os ossos. A gente tem um problema de osteopenia muito grave, principalmente nas mulheres, a partir da 6ª década de vida. Então, a quantidade de movimento, aquilo que você faz em termos de movimentação, vai ajudar bastante, né? E também não esperar uma resposta milagrosa, achar que vai emagrecer 10 quilos aí, né, em 2, 3 meses. Tem que ser uma perda de peso lenta, gradual e contínua, né? Existem no mercado hoje, é só um parêntese, alguns medicamentos muito novos, mas de custo muito alto, que podem ser receitados com orientação médica, principalmente o endocrinologista, que tem se mostrado muito efetivo
no combate também da obesidade. Então, quando a gente associa atividade física, correção da alimentação e dos hábitos alimentares, mas em alguns casos mais graves, o uso da medicação, isso tem favorecido bastante. Porque também algumas pessoas que se recusam a começar a transformar os hábitos acabam dizendo, mas é que eu já tenho uma cirurgia, já fiz uma cirurgia no coração, então eu tenho uma válvula, sei lá o quê. Ou seja, a pessoa vai criando também barreiras para que ela se disponha. Eu digo que isso chama-se autossabotagem. E pago academia 3 meses e vai uma vez, né? É natural isso. É natural a gente procurar o mais fácil, o caminho mais fácil. Mas quando nós repetimos um ato de atividade física por meses, ele se torna um hábito. A gente pode não gostar, mas ele se torna um hábito. Quando a gente dá continuidade a esse hábito e começamos a ver resultados, emagrecimento, melhora da locomoção, melhora da qualidade de vida, consegue fazer algo fisicamente que não conseguiria antes, melhora a estética, melhora a autoestima, aí o paciente embala de vez. Então, pode ser ruim no começo, e a neurociência, esses estudos têm explicado que até se tornar um hábito, precisamos muitas vezes de 3, 4 meses. Varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas então, olha, comece a fazer uma atividade física. Eu não gosto. Vai no que o pessoal brinca, vim na força do ódio, né? Mas vai, porque depois de 3, 4 meses começa a se tornar um hábito, e quando a gente começa a ter o retorno disso, até estético e com a melhora da qualidade de vida, começa a se tornar algo um pouco mais prazeroso ou menos penoso, né? E assim que você constrói uma saúde. Paula, não existe melhor investimento, isso a gente até disse já, né? Não há dinheiro no mundo que vale a sua saúde. Não existe. Né? Você pode acumular quanto você puder de dinheiro. Se você não puder usar de forma adequada e bem, o que adianta? Né? A gente não leva nada. Daqui nada, né? Nada. Então a nossa saúde é fundamental. Com toda razão. É isso. Muito obrigada, Fábio. Imagina. Espero que a gente tenha elucidado aí algumas das principais dúvidas e que as pessoas sempre busquem cada vez mais os melhores caminhos para uma boa saúde. Fala, uma boa saúde a todos. Obrigada. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.